Aqui na obra da Arena da MRV nós estamos executando a caixa de detenção. A metodologia executiva proposta para ela foi a execução da parede de diafragma. Tem algumas razões para isso. A primeira razão é porque você já entrega a estrutura dessa caixa de detenção no formato final dela. Um outro ponto positivo é porque a própria parede de diafragma ela é uma estrutura de contenção que serve para conter o maciço de solo que vai circundar essa região do perímetro da caixa. E ela também é um tipo de contenção que ela consegue avançar sobre lençóis freáticos. Como aqui no caso nós temos um lençol freático que pega mais ou menos a cota 15 metros abaixo do topo do solo hoje dessa região, a gente precisa fazer o uso desse tipo de técnica para conseguir avançar sobre esse trecho que tem um lençol freático. Caso essa caixa de detenção ela é uma estrutura enterrada, então a primeira parte da execução dela consiste na execução dessa parede de diafragma que vai dar a forma para ela. Finalizado o perímetro da parede, ou seja, a estrutura completamente fechada, aí sim vai vir uma outra equipe que vai ser responsável pela escavação do trecho interno da caixa, para então ela já estar preparada para depois ser utilizada conforme o projeto especifica o uso dela. Ela é uma estrutura relativamente robusta, né? Que tem pouco trabalho de manutenção, e ela é uma estrutura que ela é executada muito rapidamente. Então nós temos uma previsão de executar essa obra completa em torno de 40 dias, para então já entregar para a equipe da escavação e dos travamentos executar essa caixa. Nós temos duas máquinas. A máquina branca, ela é uma diafragmadora. Ela é uma máquina própria para a execução da parede diafragma, e ela trabalha, no caso aqui da obra, executando a escavação desses painéis, que a gente chama de lamelas. Então, se vocês observarem, na ponta dela, nós temos uma máquina que se chama clanchel, nesse caso é um clanchel hidráulico, que conforme ele faz a escavação, ele já dá esse formato retangular próprio do painel. E nós temos a outra máquina vermelha, que aí é um guindaste convencional. Ele é um guindaste hidráulico e tudo mais, e ele é utilizado no caso para fazer o auxílio na parte da obra da preparação do painel e na concretagem. Então ele é o responsável pelo içamento das armaduras que vão ser instaladas dentro dessa escavação, e também ela é a máquina que faz auxílio na concretagem. Esses silos são silos de armazenamento de água e de lama bentonítica. A lama bentonítica é a lama utilizada na escavação para que você evite que durante esse processo de escavação do painel, esse painel feche. Então ela é um fluido estabilizante, que tem algumas propriedades como evitar que a água do lençol freático penetre por dentro da escavação e também evitar o desbarrancamento desse solo da parede lateral quando ele está sendo escavado. Então nós temos aqui o silo de armazenamento de água. Essa água é utilizada para a fabricação de lama nova, que a gente fala. Então a gente tem um constante processo de fabricação e manutenção dessa lama bentonítica. E temos os silos próprios de lama bentonítica, que são os silos que tem a lama nova, que nós preparamos, e a lama de retorno. O que é esse silo da lama de retorno? Quando a gente executa uma concretagem, ela é feita por um processo submerso. Então a gente tem a instalação de um tubo tremonha, que a gente fala, que é um tubo que ele vai até o fundo do painel, e a gente faz essa concretagem pegando por dentro desse tubo e concretando de baixo para cima esse painel. Como esse concreto ele é mais pesado que a lama, ele tem uma tendência de expelir essa lama para fora. Então a gente faz todo um sistema de sucção e retorno dessa lama para os nossos silos, onde então ela é novamente tratada e pode ser reutilizada para as próximas escavações. Finalizada a escavação, nós temos a atividade, o processo de preparação do painel escavado para a concretagem. E uma dessas etapas consiste na desarenação. O que é a desarenação? A desarenação é um processo de tratamento dessa lama bentonítica que está dentro do painel, para que ela possa receber essa concretagem de maneira a você garantir a qualidade do concreto e o menor tipo de interferência dessa bentonita com o concreto. O que é a desarenação? Ela é um processo de separação da areia
da lama bentonítica que está na escavação. Por que você faz essa separação da areia? Porque essa areia ela pode penetrar por dentro do concreto, causando bicheiras e outras patologias executivas. No que consiste essa desarenação? Você faz a sucção dessa lama que está dentro do painel e passa ela por um desarenador. Esse desarenador, ele tem uma propriedade que, quando essa lama passa por dentro dele, ela entra num ciclo de centrífuga. E essa centrífuga, ela consegue fazer com que o material leve fique na parede dela e o material pesado se concentre no meio. Esse material pesado é justamente o material onde está essa areia. Então, daí o que acontece? Esse material onde está a areia, ele tende a cair, e o material que está na parede dentro dessa centrífuga tende a ser sugado por essa tubulação de cima, que então retorna essa lama agora já tratada de volta para a escavação. Então você tem esse processo de tratamento da lama e reutilização da lama para então você executar a concretagem. Após executada essa desarenação, o painel já está preparado para receber o concreto. E o que é interessante observar na planta de locação é que quando nós concebemos o projeto, nós temos que fazer uma distribuição das lamelas, ou seja, de cada painel que vai ser escavado, de acordo com o tamanho da peça. Então, no caso, nosso clanshell, que é aquela máquina que faz aquela escavação retangular, ela tem um tamanho de 3,20. O tamanho do clanshell é 3,20. Então, se vocês puderem observar, cada lamela presente aqui no projeto tem essa mesma dimensão. Porque quando você pensa que você vai ter que fechar todo o perímetro da caixa, você tem que ter uma garantia de que no seu último painel, que nós chamamos de painel de fechamento, a dimensão dele seja pelo menos maior do que esse painel de 3,20, porque senão você não consegue colocar a peça dentro dele. Então nós já temos que fazer previamente um estudo completo da alocação de cada painel para pensar onde vão ser os painéis de fechamento, e com isso a gente consegue até montar uma sequência executiva da obra, vendo onde vão ser os primeiros painéis que a gente vai abrir, quais vão ser os painéis que nós abrimos em sequência e por fim quais serão os painéis de fechamento para completar o perímetro da obra.